Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo está me ouvindo bem? Manda um joinha aí para eu saber. Bom Todos dia, me bom ouvindo? dia. Bom dia, Vitão. Top. Como vocês estão? Tudo na paz, galera? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Tudo certinho? Tudo certo. Graças a Deus, né? E aí? Olha só, deixa eu falar para vocês. Quem já chegou já vai colocando o nome, a presença, né? O nome e a presença lá no chat. Quem chegou agora. Pega o livro 4 de vocês, tá bom? A gente vai começar o livro 4 hoje. No livro 4, pessoal, tem a última parte de função quadrática, o último assunto de função quadrática que a gente vai estudar, tá? Que é o estudo da função quadrática 4, beleza? Então, peguem o livro 4 de vocês. Quem não está com ele ainda na mão, pode pegar. Deixa eu só dar uma limpada na câmera aqui. O livro 4 de vocês que a gente vai fazer hoje última parte sobre função quadrática. Lembra que a gente já tem umas boas semanas que a gente está falando de função quadrática, né, galera? A gente passou desde lá do início de definição, depois falamos de como fazer o gráfico, falamos de máximos e mínimos, resolvemos problemas de máximos e mínimos, problemas de gráficos, problemas de interpretação. Então, a gente passou um período bom aí só falando de função quadrática e essa semana e semana que vem a gente vai provavelmente encerrar esse assunto, tá? Aí, veja bem, para a gente começar a aula sobre esse capítulo 12, o que eu quero que vocês entendam? Qual é o objetivo desse capítulo? O que a gente tem que saber fazer quando a gente terminar de estudar esse capítulo lá na semana que vem? Primeira coisa que vocês vão ter que saber, que é uma das coisas que a gente vai ver hoje, que é como fazer o estudo do sinal de uma função quadrática. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estudou lá a função linear, a gente teve uma aula que a gente estudava o sinal da função linear. Vocês lembram que a gente falava assim, ó, se o x for maior que tal, a função é positiva. Se o x for menor que tal, a função é negativa. Lembra que a gente fez isso na função linear? A gente fazia um gráfico, deixa eu só recordar vocês aqui, ó. Tinha uma função linear qualquer, a gente fazia o eixo x, via se a reta era crescente ou decrescente, marcava o zero da função e a gente fazia assim, ó, daqui para frente é positivo, porque está acima do eixo. Daqui para baixo é negativo, porque está abaixo do eixo. E a gente falava, o x é positivo quando o x é maior que, vamos supor que é 2. Quando x é maior que 2, é positivo. Quando x é menor que 2, é negativo. E quando x igual a 2, igual a 0. Aí a gente fazia o estudo do sinal de uma função chamada função linear, que o gráfico era uma reta. O nosso objetivo hoje, pessoal, é fazer o estudo do sinal de uma função também, porém, vai ser de uma função quadrática. Ou seja, a gente vai ter que falar onde a função é positiva, onde essa função é negativa e onde essa função é zero, ou seja, onde ela dá nada, dá zero. Certo? Esse é um dos objetivos. Depois que a gente aprender a fazer isso, a gente vai aprender a resolver inequação do segundo grau. Vocês já sabem também o que é uma inequação. Uma inequação é quando eu tenho uma desigualdade. Professor, mas o que é essa desigualdade que você fala? Lembra que algumas delas aparece aquele sinal de maior ou de menor, ou maior igual ou menor igual? Então, quando isso aparecer, a gente tem uma inequação. A gente também vai aprender a resolver as inequações das funções do segundo grau. E semana que vem a gente vai fazer a inequação do produto e a inequação do quociente. Ou semana que vem, ou se der tempo, até amanhã mesmo, eu acho que vai dar tempo. Beleza? Então, o objetivo hoje é a gente fazer o estudo dos sinais de uma função. Ver onde a função é positiva, onde a função é negativa e onde ela é zero. Pessoal, mas para que serve isso? Onde que eu vou aplicar isso? Por exemplo, vocês já ouviram, se eu der uma função para vocês, e eu falar assim, galera, essa função ela representa o lucro de uma empresa. Eu quero saber quando que essa empresa vai ter lucro
e quando ela vai ter prejuízo. Então, se você fizer a função, você consegue ver onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então, consequentemente, você fala, ó, Thiago, de 2 anos para trás, por exemplo, essa empresa teve lucro. De 5 anos para frente, ela também vai ter lucro. Só que se estiver nesse intervalo aqui, ela não tem lucro. Tudo isso a partir do estudo do sinal de uma função. Tudo bem? Então, vamos lá? Olha só, presta atenção. Vou aplicar esse mesmo exemplo que eu falei nesse primeiro exemplo aqui que eu vou fazer com vocês. Ó, pega o caderninho. Lembra que eu pedi para vocês irem fazendo um resumão no caderno de vocês? Eu acho que quem está fazendo um resumão está com conteúdo legal. Quem está fazendo um resumão aí no caderno, anotando? Manda um joinha aí, só para eu saber. Escrevendo, isso aí. Se vocês tiverem isso daí tudo bonitinho, vocês vão ter que vocês têm um resumão prontinho quando vocês chegarem lá na 3ª série. Já vai ter o conteúdo todo bonitinho para vocês. Aí é só revisar e fazer exercício. Olha só. Então, estudo do sinal de uma função quadrática. Primeiro passo. Toda vez que a gente vai fazer o estudo do sinal de uma função quadrática, pessoal, primeiro passo é a gente calcular os zeros da função. Isso vocês já sabem fazer. Calcular os zeros da função. Então, ó, deixa eu colocar aqui de outra cor. Primeiro passo, ó, eu vou calcular os zeros da função. Tio, como é que eu calculo os zeros da função? Isso daqui vocês já sabem fazer. Eu nem preciso fazer mais isso. Eu vou pegar a função x ao quadrado menos 7x mais 10 e vou igualar 0. Então, eu estou calculando o zero da função, pegando a função e igualando a 0. Daqui para frente, ó, como é uma equação completa, eu vou fazer o delta b ao quadrado, ó, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Só alguém tem dificuldade de localizar A, B e C? Todo mundo está tranquilo para localizar A, B e C? Eu acho que esse aluno já está de boa, né? Com isso? Fazer a localização de A, B e C? Creio eu que sim. Então, ó, resolvendo esse delta aqui, galera, vocês vão encontrar o delta valendo 49. Isso daqui dá 49, ó. E isso daqui dá 40. 49 menos 40, o delta vale 9. Encontrando o delta, a gente vai fazer de forma de Bhaskara, ó, menos d, então ficou, ó, menos 7, mais ou menos a raiz de delta. Quanto que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Dividido por 2a, por 2 vezes 1. Então, eu vou ter aqui, ó, um x1 e um x2. São os zeros da função. Então, ó, primeiro, aqui fica positivo, porque é menos com menos. Ó, menos com menos vai ficar positivo. Menos 7. Então, ficou 7 mais 3 dividido por 2. E embaixo, 7 menos 3 dividido por 2. Então, eu vou ter um valor do x1, que vai dar 5. x1 é 5, e o x2, 7 menos 3, 4, 4 dividido por 2, 2. Ó, não tem nenhuma novidade aqui, hein? Não tem nenhuma novidade aqui. Tudo que a gente fez aí foi calcular os zeros da função, usar delta, calcular x1 e x2. Isso daí vocês já sabem fazer tranquilamente, o tio não precisa nem explicar a vocês. Agora a gente entra na parte que é o estudo do sinal. Olha só, presta atenção aqui no tio, ó. Como que eu faço o estudo do sinal? Primeira coisa, eu tenho que identificar se a parábola ela tem a concavidade voltada para cima ou se ela tem a concavidade voltada para baixo. Ou seja, é uma parábola feliz ou uma parábola triste? O que vocês acham? Vocês já sabem responder isso também. Para cima ou para baixo? Para cima, feliz. Isso aí. Ó,
Como o valor de A, vou até colocar aqui, ó. Como o valor de A é positivo, ó, A maior que zero, isso implica falar que minha parábola, ó, vou fazer bonitinho para vocês. Minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Então tem que lembrar sempre de olhar isso. E agora a gente vai fazer, pessoal, é bem simples. É bem parecido com o que a gente fazia lá quando era a função do primeiro grau. Ó, eu vou traçar o eixo X. Tracei o eixo X. Vou fazer minha parábola para cima. Ó, olha de azulzinho. Minha parábola para cima. Por que essa parábola toca em 2 pontos do eixo X? Alguém pode me responder? Por que essa parábola toca? Porque ela tem duas raízes reais. Isso, Lucas, porque eu tenho duas raízes reais, ó. Primeiro, o delta é positivo. Lembra que a gente já fez esse resuminho no material de vocês? Toda vez que o delta for positivo, ela vai ter duas raízes reais diferentes, ó. 2 e 5. Então, aqui, o menor é o 2, o maior é o 5. Pronto. Feito isso, galera, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar onde a função é positiva, ou seja, onde o valor de y é maior que zero, onde o valor de y é igual a zero e onde o valor de y é menor que zero. A gente respondendo esses 3 critérios aí, nós estamos respondendo o estudo do sinal. Então, presta atenção aqui no tio, ó. Só fazer umas setinhas aqui. Olhando para o gráfico, esse é o eixo X. Esse é o eixo X. Alguém, sem eu falar por enquanto, poderia me falar onde os valores de y são maiores que zero? Antes do 2 e depois do 5. Isso. Quando eu falo que o y é maior que zero, eu estou falando que ele é um valor positivo. E se vocês Então está acima do eixo X. Para ser positivo, tem que estar acima do eixo X. Não é verdade? Tem que estar acima do eixo X. Então, observe. Antes do 2, olha onde está o gráfico. Ó. Antes do 2, o gráfico está acima. Então, antes do 2, ó, ele é positivo. E depois do 5, ele também é positivo. Ó. O gráfico é positivo. Só para ficar bonitinho para vocês, ó. Então, o y vai ser positivo quando que o y vai ser maior que zero? Quando o x for menor que 2 ou o x for maior que 5. Então, eu falo para vocês assim, ó. Galera, essa função ela vai ser uma função positiva quando o x for menor que 2 ou o x for maior que 5. E quando que ela vai ser igual a zero? Quando ela for igual a 2 ou 5. Isso aí. Zero da função é onde o gráfico toca o eixo x. Ela toca o eixo x no 2 e no 5. Então, quando o x for igual a 2 ou o x for igual a 5. E quando essa função ela vai ser negativa? Quando tiver entre 2 e 5. Isso. Vocês conseguem perceber que entre 2 e 5, ó, nesse intervalo aqui, o gráfico está abaixo do eixo x? Como o gráfico está abaixo, pessoal, nesse ponto aqui, ó, a função é negativa. Então, ó, entre 2 e 5, a função é negativa. Como que a gente representa isso? Ó, 2 é menor que x, que é menor que 5. Ó,
no intervalo de x é maior que 2 e menor que 5, a função é negativa. Isso que a gente fez é o estudo do sinal de uma função. Acabamos de fazer o estudo do sinal da função. O que isso pode fazer? Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, ó, galera, essa função ela representa o lucro de uma empresa. O lucro de uma empresa em função da quantidade de unidades vendidas. Para essa empresa ter lucro, o que teria que acontecer? Ou ela vender menos de 2 unidades, ou mais de 5 unidades. Para essa empresa não ter lucro e nem prejuízo, ela teria que vender exatamente 2 ou exatamente 5 unidades. Agora, para essa empresa ela ter prejuízo, ela teria que vender ou 3, né, entre 2 e 5, ou 3 ou 4 unidades. Qualquer valor entre 2 e 5 que ela vendesse de produto, ela teria prejuízo. Então, assim que a gente faz o estudo do sinal de uma função. Desenho gráfico, marca os zeros da função e estuda onde é positivo, onde é negativo e onde é zero. Perguntas, meus amores? A gente vai fazer mais um exemplo aí, mais 2, na verdade. Mas deu para entender? Tranquilo? Ninguém falou nada? De boa, Ana. Ok. Beleza, Esther. Então, esse é o primeiro exemplo. Podemos para o segundo? Ou tem alguém anotando ainda alguma coisa? Vou colocar o segundo exemplo, hein? Deixa eu colocar aqui enquanto a galera vai terminando de anotar aí, quem está anotando. Exemplo 2, né? Agora, simbora! No exemplo 2. Vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês participarem mais, hein? Porque agora vocês já têm a noção e aí eu quero que vocês montem a ideia. Vamos lá. Primeiro passo, fazer o zero da função. Let's go. Delta b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando, ó, isso aqui eu vou dar na cabecinha de vocês, se vocês não souberem isso, hein? O valor de a é esse daqui, ó. O valor de a. O menos 4 é o b. E o termo independente é o c. Né? Já estudou um monte de coisa com esses caras aí, né? Soma das raízes, produtos da raiz, x do vértice, lembra? Tudo é em função de a, b e c. Por isso que é importante vocês saberem localizar. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Tudo depende deles. x1 mais x2 é b sobre a. x1 vezes x2 é c sobre a. E assim vai. Então, ó, o delta vai dar 16 menos 20. O delta é igual a menos 4. Alguém pode chegar a alguma conclusão aí para mim já? Não tem raízes reais. Exatamente. Não tem raiz real. Se não tem raiz real, o que quer dizer? Quem lembra? A função não vai ter zero. Isso. Se o delta é negativo, a gente já estudou. Eu não tenho raiz real. Quem quiser anota, puxa uma setinha e anota. Ó. Não tem raiz real. Se não tem raiz real, olha só. Seu gráfico está aqui.
Se não tem raiz real, o gráfico não toca. Lembra que a gente já fez exemplo assim? Ele não vai tocar o eixo X. Ele é feliz ou triste? É triste. Triste? Feliz. Feliz. Olha o valor de A. O A vale quanto? Ah, tá. Vi agora. O A vale 1. Se o A vale 1, ele vai ser assim, ó. Alguma coisa assim, ó. Só que ele não pode tocar o eixo X. Por que, tio, que ele não pode tocar o eixo X? Porque ele não tem raiz real. O delta é negativo. Se ele não tem raiz, ele não tem zero da função. Ele não toca o eixo X. E aí ficou muito fácil, né? Por que ficou muito fácil? Porque aqui, pessoal, ó, só tem uma análise para fazer. O gráfico não está todo acima do eixo X? Se ele está todo acima do eixo X, A função é só positiva. Sempre vai ser positivo. Ele sempre vai dar positivo. Ou seja, eu não tenho que analisar as três. Eu só vou falar assim, ó. O Y, ele é maior que zero. Quando? Quando? Quando que o Y é maior que zero? Como que a gente pode colocar isso? O Y ele vai ser maior que zero para... Todos os valores reais. Para quem não sabe, esse símbolo aqui escreve no caderno de vocês, ó. Quando você faz um A de cabeça para baixo, assim, ó. Isso daqui significa, pessoal, vou colocar aqui no cantinho, ó. Para tudo. Então, eu estou falando assim, ó. O Y é maior que zero para todos os valores de x, para todo x que pertence aos reais. Estou falando assim, ó. Qualquer valor de x real, o y sempre vai ser positivo. O y vai ser sempre maior que zero. O y vai ser sempre positivo para todos os valores de x que pertencem aos números reais. Então, qualquer valor de x que eu atribuir nessa função, qualquer valor que eu atribuir, sempre o y vai dar positivo. Por isso a gente coloca nesse formato. Y será positivo para qualquer um, para todo valor de x pertencente aos reais. Tio, mas eu não preciso fazer igual a zero e menor que zero? Não, porque não tem. Só tem y positivo, só tem ele maior que zero. Então, você já fez o estudo do sinal. Você vai falar assim, ó, cara, o y vai ser positivo para todos os x pertencentes aos reais, para qualquer valor de x, traduzindo, né? Entenderam essa, meus amores? Tranquilo? Manda um joinha aí para eu saber. De boa. Vou fazer mais um agora, só para a gente fechar essa parte. Deixa eu pegar outro exemplo diferente aqui agora. Menos x ao quadrado mais 12x menos 36. Exemplo 3 aqui, hein? Y menos x ao quadrado mais 12x menos 36. Ok? Olha só. Procedimentos são os mesmos. Então, eu vou só localizar aqui para vocês agora, ó. Valor de A, valor de B e valor de C. Certo? A gente faria o delta. Delta. Fazer direto agora, hein? B ao quadrado. 12 ao quadrado. 144. Menos 4 vezes A. Menos 4 vezes menos 1. Ó. Menos 4 vezes A. O A vale menos 1. Menos 4 vezes menos 1. Quanto que dá menos 4 vezes menos 1? 4. E vezes 16. Menos 16 aqui. Vai dar menos 144.
Logo, delta é zero. Se o delta é zero, alguém já conclui alguma coisa aí para mim? Vai ter só uma raiz. Isso. Na verdade, dá duas raízes, só que elas são iguais, né? Vai ter um Iguais. ponto só. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui mesmo. Então, ó, menos b, menos 12, mais ou menos zero, sobre 2a. Sobre 2 vezes menos 1. Então, você vai ter uma raiz x1 e uma raiz x2, só que elas são iguais, igual o Lucas falou. Então, vai dar 6 e 6. Duas raízes. Por quê? Porque o delta deu zero. Isso a gente já estudou também. Então, agora a gente vai para o gráfico. Ó. A parábola é para cima ou para baixo? Com cavidade para cima ou com cavidade para baixo? Isso aí é para baixo, Por que é para baixo? porque o A é negativo. Isso aí. Ó, se o A... Isso aí você tem que saber, só de bater o olho. Se o A é menor que zero, isso implica dizer que a parábola é para baixo. Ó. A menor que zero, parábola para baixo. Então vai ficar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui, para me bolar aqui embaixo. Que é o eixo X. Sua parábola vai ser alguma coisa assim, ó. Vai tocar aqui. O X valendo 6. Certo? Como todo gráfico não, né? Como a parte do gráfico está para baixo, esses valores aqui abaixo do eixo X, eles são o quê? Ó, eles são negativos. Tio, mas por que é negativo esse negócio, moço? Porque está abaixo do eixo X. Se estiver abaixo, é negativo. Certo? Bom, aí ele pergunta: quando que o y vai ser maior que zero? Quanto que o y vai ser maior que zero, galera? Tem como responder? Não vai. Não vai nunca. Ele nunca vai ser positivo. Porque o gráfico mostra que ou ele vai ser zero, ou ele vai ser negativo. Então aqui não tem. Quando que o y ele vai ser igual a zero? Quando ele for igual a 6. Isso. Então o y vai ser zero quando o x for exatamente igual a 6. Então quando o x é igual a 6, o y é zero. E quando que ele é menor que zero? Se quando ele é igual a 6, Quando ele é ele for, zero, para ele ser menor que zero, basta ele ser o quê, pessoal? ele tem que ser maior ou menor que 6. Pode ser. Ou pensando melhor ainda, a gente pode colocar assim, ó. Para todo x, concorda comigo? Olha aqui. Qualquer valor x diferente de 6, o que eu estou falando? Se o x for igual a 6, dá zero. Agora, se for qualquer valor sem ser o 6, ou seja, qualquer valor diferente do 6, ele vai ser negativo. Ele vai ser menor que zero. E aí fica tranquilo. Entenderam isso, meus amores? Então, ó. Alguém tem alguma pergunta? A gente fez um exemplo de cada tipo de gráfico. Um gráfico tocando 2 vezes, um gráfico tocando nenhuma e um gráfico tocando uma vez. Para vocês terem um exemplo de cada. Isso é fazer o estudo do sinal. Analisar onde é positivo, onde é negativo e onde é zero. Ou seja, eu posso cobrar uma questão colocando para você fazer o estudo do sinal de um gráfico, que todo mundo aqui já é capaz de fazer, tranquilamente.
Fazer o zero da função, identificar, fazer a parábola e falar onde é positivo, onde é negativo e onde é zero. Tudo bem? Ok. Beleza, então a gente vai para a segunda parte agora da aula, que é como resolver uma inequação. Tá bom? Como resolver uma inequação. Vou apagar aqui, ó. Agora vai ser o item 2 da aula de hoje. Com isso daqui vocês já vão conseguir treinar bastante hoje em casa, os exercícios. O item 2 agora. Como que eu resolvo uma? Agora vai ficar fácil para vocês vão ver. Inequação do segundo grau. Para quem não lembra, tá? Para quem não lembra, quando eu tenho uma inequação do segundo grau, galera, inequação é quando eu vou ter uma desigualdade. Então, eu vou ter aqueles sinaizinhos assim, ó. Maior, menor, maior igual ou menor igual. Então, toda vez que eu tiver uma inequação do segundo grau, lembra, se for equação, eu vou estar igualando a zero. Se for inequação, eu vou ter os sinais de maior, menor, maior igual ou menor igual. Tá? E aí o tio vai ensinar vocês agora como que resolve uma inequação do primeiro grau. É muito fácil, vocês vão pegar muito fácil, tenho certeza. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Acho que se eu fizer dois exemplos, um exemplo, vocês já vão resolver os outros tranquilamente, sem precisar resolver nada. X ao quadrado mais x menos 6, x ao quadrado mais x menos 6, maior que zero. Olha só como é fácil, meus amores. Prestem atenção, tio. Tio, por que isso é uma inequação? Primeiro, é uma inequação do segundo grau, porque eu tenho um sinal de maior. Olha aqui. Se eu tenho um sinal de maior, eu tenho uma inequação. Como que eu resolvo uma inequação? Para eu resolver uma inequação, pessoal, eu preciso fazer como se eu estivesse estudando o sinal. Como assim, tio? Vou fazer normalmente o estudo do sinal. Olha só, hein? Delta. Olha de azul, tá diferente? Delta. B ao quadrado. Ó, vou localizar de novo para quem tem dificuldade, hein? Aqui é o valor de A. Aqui é o valor de B. E o menos 6 é o C. Então, o delta ficou B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado, que é 1. Menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, não errem isso, por favor. Primeiro multiplica, a gente já falou isso umas 200 vezes. Menos 4 vezes 1 menos 6 dá mais 24. 1 fica então assim, ó. Vou fazer até detalhado isso. 1 mais 24. Então, o delta aqui deu 25. Normal, ó. Então, fazendo zero da função. Vamos fazer agora o x1 e o x2. Ó. Menos b. Então, ficou menos 1. Mais ou menos a raiz de delta. Mais ou menos 5. Mais ou menos a raiz de delta. Dividido por 2a. Por 2 vezes 1, que é 2. Vou ter um x1 e vou ter um x2. Meu x1, galera, vai dar menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 é 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 1 menos 5, que vai dar menos 3. Então, eu tenho aqui, ó, fiz nada de diferente até agora, hein? Nada. Certo? Nada de diferente. Tudo a mesma coisa. Vamos ver os sinais agora? Deixa eu só apagar esse pedaço aqui. Peraí.
A gente faz outro exemplo do lado de cá. Olha aqui. Vou fazer o gráfico aqui, ó. A parábola é para cima ou para baixo? Ela é feliz. O A é maior que zero. Ela é assim, ó. Concorda contigo? A parábola é assim. Aí prestem atenção. Eu vou marcar agora o zero da função. E aí que vem o detalhe. Para eu marcar o zero da função, são os dois pontos aqui. Certo? Só é esse ponto e esse ponto. E aí que vem a única coisinha que vocês têm que lembrar. Tio, nesses dois pontos, a bolinha, vamos ver se você já consegue deduzir. Vocês acham que vai ser um ponto com bolinha fechada ou um ponto com bolinha aberta? O que vocês acham? Aberta. Por que, Lucas? Porque não é maior ou igual, é só maior. Exatamente isso. É a única coisa que vocês têm que observar, galera. A gente já estudou isso também lá em equação linear. Eu só quero os valores maiores. Se eu quero só os valores maiores, não quero os valores iguais a zero, eu só quero quem é maior que zero. Lembra que a gente fala que quando toca o eixo x é quando é igual a zero? Eu não quero eles, eu só quero os maiores. Então a bolinha aqui, ó, ela precisa ser uma bolinha aberta. Porque eu só quero valores maiores. Só marcando, ó, aqui é o menos 3, aqui é o 2. Estudando o sinal que a gente aprendeu agora há pouco, ó, daqui para cá é positivo. Concorda? Tio, mas por que é positivo? Porque o gráfico está acima do eixo x. Se ele for menos 3 e 2, dá zero, dá igual a zero. E se ele for daqui para baixo, ó, no intervalo entre menos 3 e 2, nesse intervalo ele é negativo. Certo? Então agora, pessoal, eu já tenho a solução. A solução é onde o meu gráfico é maior que zero. Onde que o meu gráfico é maior que zero? Ou nos valores de x menor que menos 3, daqui para cá, ó, o gráfico sempre é positivo, ou se o x for maior que 2, que o gráfico também é positivo. Tio, como que eu represento isso? Sempre você tem uma definição básica de representação de resposta, tá, pessoal? Que é o seguinte, a solução dessa equação é o valor de x pertence aos reais, x pertence aos reais, tal que, lembra da barrinha? A barrinha significa tal que. Duas coisas. Ou o x é menor que menos 3, ou o x é maior que 2. O que eu estou falando? O que eu estou falando? Essa inequação, ela vai ser maior que zero, ou seja, ela vai ser positiva todas as vezes, pela análise do gráfico que a gente fez, todas as vezes que os valores de x forem menor que menos 3, ou seja, quando x é menor que menos 3, o gráfico está todo acima, ó, todo positivo. Ou quando x for maior que 2. Quando x é maior que 2, o gráfico também está todo acima, ó, está sempre positivo. Então, eu tenho uma solução dessa inequação. Captaram, meninos? Dá uma olhada aí e vê se tem alguma pergunta. Não tem muita coisa a mais, né, galera? É só a diferença entre o que a gente estava vendo antes e o que a gente estava vendo agora. É que, para você fazer o estudo de uma inequação, você vai fazer todo o procedimento, só que na hora de representar o gráfico, você tem que responder a sua resposta. Não é estudar o sinal. Não é falar onde é positivo, onde é negativo, onde é zero. É você falar o que ele quer.
O que ele quer aqui? Onde é positivo? É positivo, solução, x é positivo, quando é menor que menos 3 e maior que 2. Feito isso, você responde a questão. Tranquilo? Deixar 2 exemplos para vocês tentarem resolver sozinhos aí em casa. Para a gente resolver junto amanhã. Mas tenta fazer isso sem olhar no material aí de vocês. Tenta resolver igual o tio fez com vocês, sozinhos aí. Menos 2x ao quadrado, menos x mais 3. Ó, o que vai mudar aqui, ó? Menor ou igual a zero. E o outro exemplo, que vocês podem tentar fazer também, para vocês treinarem. Esse aqui é só menor que zero. Tarefa de casa de hoje de vocês é resolver esses 2 exemplos de inequações, tá? Aí amanhã, na nossa live, a gente começa a live resolvendo esses 2 exemplos rapidamente e aí a gente passa para inequação do produto e inequação do quociente, tá? Eu vou até analisar se eu vou passar isso para vocês, porque isso não é tão cobrado. Mas a gente pode analisar amanhã como que a gente vai fazer com isso daqui. Tudo bem? Então, ó, hoje em casa, mais tarde, para vocês não fazerem o estudo de dia dessa aula, vocês vão tirar 15 minutos para fazer esses 2 exemplos aí. O exemplo 2 e o exemplo 3, que aí vocês vão verificar. Se você tiver dúvida em alguma coisa, só vocês perguntarem no tio, pode mandar no particular também, no meu WhatsApp, que o tio ajuda vocês. E amanhã a gente resolve inequação do produto e inequação do quociente, tá? Vamos ver se dá tempo, mas eu acho que dá sim de fazer os 2 amanhã. Tudo bem, meus meninos? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Vocês estão entendendo mesmo ou vocês estão aí só fingindo seus trem? Fala para nós aí. Estou entendendo, sim. Ah, bem, porque vocês ficam quietinhos, não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo pegar. Ana Clara, tudo certinho. Beleza, então. Então, ó, tentem fazer esses 2 sozinhos. Amanhã o tio resolve ele com vocês. E a gente parte para inequação do produto e inequação do quociente. Quem tiver afim aí, não estou pedindo como obrigatório. Hoje não, né? Mas quem tiver mais afim aí de aprofundar mais... Aprofundar não, treinar mais, já pode ir adiantando as questões, sabe quais questões? Nas questões de sala, as questões 1 e 2, e nas questões de propostas, a 1 e a 2 também, que é tudo para fazer o estudo do sinal e resolver a inequação. Então, quem tiver aí já querendo aprofundar, treinar mais isso, já pode ir adiantando, mesmo que eu vou pedir isso amanhã para vocês, tá bom? Galera, ó, beijão. Fiquem com Deus. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu acho que quando vocês chegarem aqui, eu nem vou reconhecer vocês mais. Todo mundo já está crescido, não sei o quê. Mas é isso aí. Tentem fazer hoje, tentem estudar. Eu sei que vocês conseguem, vocês são bons, tá? Acreditem em vocês. E até amanhã. Valeu? Ó, beijão e até amanhã. Valeu!